Bom dia, meus irmãos. Hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso credo apostólico. O que é o credo apostólico? É o que vamos ver nessa aula. Vamos ver que ele tem base bíblica, né, em todos os pontos. Por que ele foi criado, a sua origem e demais tópicos. E vamos analisar tópico por tópico do que ele fala. Primeiro vamos ler ele, né? Vamos ler o nosso credo apostólico. Normalmente fica aí no final da Bíblia, tem na internet. Normalmente tem no final da Bíblia. Normalmente. Mas também tem na internet, também tem na sua colinha. Se não tem, deveria ter. Hã? Ou na mente também, é um bom local para guardar também. Vamos ler ele primeiro, para a gente poder falar um pouco sobre ele. Final da Bíblia, tem na internet. Mandava falou que tem na mente também, um bom lugar para guardar. A maioria das Bíblias tem no final da Bíblia. Vamos lá então? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Interessante, né? Parece que é um resumo da Bíblia, em um parágrafo. Primeiro, vamos falar um pouco o que é o credo, por que ele foi criado, né? Como que ele foi criado, né? Por quem que ele foi criado. Existe um mito por esse nome, que surgiu principalmente no século IV, que esse nome apostólico, muitas pessoas acreditavam que foram os apóstolos que criaram esse texto, né? Isso não é verdade, né? O nome apostólico é porque ele vem da doutrina dos apóstolos, que está lá escrito em Atos 2, versículo 42. Ele é fruto de séculos de reflexão da igreja primitiva. Então, existe esse mito, né, de que foram os apóstolos que criaram, que escreveram. Existe até um mito também que cada frase dessa, porque foram cada um dos 12 apóstolos que escreveram. Esse mito ganhou força no século IV, século V, mas isso logo foi derrubado. Né? Cada apóstolo tinha criado uma frase. O apóstolo Pedro escreveu isso, o apóstolo João escreveu isso, mas isso não é verdade. Se vocês verem isso por aí, isso não é verdade, isso não aconteceu. Então, já que não é assim, como que foi então? O credo apostólico, ele começou na confissão do batismo. Lembra que todas as pessoas que são batizadas, elas têm que fazer uma confissão, né? Eu creio e tudo mais. Ele começou assim, no século II, já no século II. Crês em Deus Pai? A pessoa que estava fazendo o batismo só perguntava, crê em Deus Pai? Creio. Só que somente isso começou a criar várias heresias, né? Que a gente vai ver essas heresias mais para frente. Aí o credo apostólico, para combater essas heresias, ele foi aumentando, né? No século IV, o texto começou a ser se expandido, né? E no ano 710, ele foi criado a forma como a gente conhece hoje, né? Ele foi desenhado da forma que a gente conhece hoje, por um monge chamado Pirmínio.
Embora, como eu falei, o conteúdo do credo já existia e já era aceito há muitos séculos atrás desse monge. Mas ele criou a forma como a gente conhece hoje, acabou de ler, no século 700, no ano 710 depois de Cristo. Veja que é um tempo curto, né? Ele foi fechado no ano 710, né? E temos ele aí até hoje passando. Ele demorou o que eu quis dizer foi o seguinte: ele demorou um tempo curto e ele é um resumo muito bem resumido da Bíblia, de toda a Bíblia. Então, aí continuando esse contexto histórico, por que ele foi criado, né? A gente viu que existiam, quando ele estava sendo criado, existiam alguns mitos, a gente viu como ele foi fechado, mas por que ele foi criado? Ele foi criado por 3 motivos. Vamos explorar esses 3 motivos. O primeiro é que ele era uma confissão do batismo, né? Então, como eu falei no início, as pessoas elas usavam o credo como confissão do batismo, só que começou desse jeito: crês em Deus Pai? Creio, né? Era somente isso. Então, o primeiro motivo é que ele era uma confissão de batismo, para entender se a pessoa realmente entendia o evangelho e se ela realmente aceitava a doutrina, né, que estava sendo aplicada naquele lugar. E o segundo motivo é o que eu falei antes: defesa contra heresias. Começou a surgir várias heresias, né? Como eu falei, que a gente vai começar a ver, a gente vai ver essas heresias um pouco mais para frente da aula, em outro tópico, mas esse credo ele veio para combater algumas heresias que estavam surgindo, principalmente ali no século IV, século V, até o século VI também, começou a surgir essas heresias, e aí o credo foi combatendo cada uma delas, né? Até em Coríntios, quando Paulo escreve para Coríntios, ele também combate várias dessas heresias, né? Que vai surgindo, o pessoal vai gnosticismo, marcionismo. Então, por exemplo, eu vou falar de outras heresias que foram surgindo para que o credo foi combatendo, mas, por exemplo, o gnosticismo dizia que Jesus não tinha corpo real. Por isso o credo enfatiza: nasceu, padeceu e foi morto, né? Para dizer que Jesus tinha um corpo real, combatendo o gnosticismo. O marcionismo dizia que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo. Não. Deus Pai, Criador. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Alguém pode trazer uma água para mim, por favor? Então, o segundo ponto é defesa contra heresias, né? Então, eu vou citar outras heresias, mas essa aqui é só para a gente entender que o credo foi combatendo heresia por heresia. O pessoal vai surgindo com novas heresias. Ah, que Jesus não tinha corpo real. Não. Como que uma pessoa que não tem corpo real nasceu de uma virgem, padeceu e morreu? Não tem como uma pessoa que não tem corpo real. Ah, o Deus do Antigo Testamento é outro, são 2 deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. Não. Deus Pai, Criador do céu e da terra. Ou seja, o mesmo Deus que criou o Adão e Eva, que criou o mundo, é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus do Pentecostes, é o mesmo Deus que subiu aos céus, é o mesmo Deus que encarnou, né? Então, veio para combater esse tipo de heresia. E o terceiro ponto, por que o credo foi criado, foi para a questão da unidade doutrinária. Naquele século, pouquíssimas pessoas tinham acesso à Bíblia, muito pouco mesmo. Então, criar um resumo bem resumido da Bíblia seria mais fácil até para explicar para as pessoas. Hoje nós temos acesso à Bíblia, celular, qual Bíblia. A gente vai numa livraria, tem bastante Bíblia, tem
aplicativo. Mas lá naquela época, século IV, que eu estou falando aqui século V, eles tinham acesso muito limitado à Bíblia. Então, você criar um resumo da Bíblia, igual o Credo, é uma forma da Bíblia chegar com mais facilidade para essas pessoas que não tinham tanto acesso fácil, né, a essa a palavra de Deus. Então, o terceiro motivo era a unidade doutrinária. Então, por esses motivos aí, o credo foi criado, né, por esses motivos que a gente conversou aqui. Agora, vamos estudar sobre o credo em si mesmo, já que a gente viu a história, viu o motivo dele ser criado, vamos seguir com o credo. O credo é como se fosse o esqueleto do corpo. Vamos usar essa analogia. Como se fosse o esqueleto do corpo. Então, ele não é o corpo em si, porque o corpo em si é a Bíblia. Mas ele é a base para o corpo ficar em pé. Então, se você pegar todos os pontos do credo, ele vai ter base bíblica, né? Ele não foi inventado de outro. Vamos criar um novo livro. Não. Ele tem base bíblica e ele foi. É como se fosse essa analogia que eu criei. Ele é como se fosse um esqueleto de um corpo, esse corpo sendo a Bíblia, né? Aí vamos começar a análise do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ao dizer Criador, a igreja combatia a ideia de que a matéria era má, que era uma heresia feita na época. Alguém pode ler Apocalipse 4, versículo 11? Então, isso diz que existia naquela época, né, esse contexto de que a matéria era má, né, tudo era mal. A árvore é mal, toda a matéria criada por Deus é mal. E não, né? Tanto que nesse texto aí de Apocalipse fala exatamente esse tópico aí. O Filho e a redenção. E aí, continuando o credo, né? O que a gente está analisando. E em Cristo Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo poder do Espírito Santo. Nesse ponto aí, ele vai focar na origem e divindade de Cristo na sua encarnação. 100% homem, 100% Deus. Não tinha como termos redenção se Deus não fosse 100% homem e 100% Deus. Não tinha como ter redenção nesse tópico. Jesus não foi gerado por vontade humana ou processo natural. A concepção é um milagre criativo do Espírito Santo. Ou seja, Jesus não veio através de uma forma natural. Ele veio através da concepção do Espírito Santo em Maria. Por que é essencial? Se Jesus tivesse um pai biológico humano, ele herdaria o pecado original de Adão. Para ser o cordeiro sem mancha, ele precisava ser santo desde a concepção. Então, como eu falei, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, se ele tivesse um pai humano, né, fosse concedido de uma forma natural, ele também herdaria o pecado natural e também não viria a redenção através dele. Vemos que a salvação é monergista, obra exclusiva de Deus desde o ventre. O homem não contribuiu com nada para a vinda do Salvador. Ou seja, o homem não tinha que contribuir em nada, né, para a vinda do Salvador, senão não teríamos redenção. Falar?
Não, mas eu concluí o ponto. Aí eu já vou para outro ponto. Não podia ter interferência do homem. Exatamente. Só para referendar biblicamente, tem um versículo lá em Lucas 1,35 que diz assim: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É, e então é interessante esse ponto que fala concebido pelo Espírito Santo. É uma frase pequena, mas que quer dizer uma coisa muito grandiosa, né? Que é a concepção de Jesus pelo Espírito Santo e não por formas naturais. Continuando o credo, nasceu da Virgem Maria. Esse ponto foca na humanidade real de Cristo. Jesus não apareceu pronto no céu. Apesar de que ele poderia ter feito isso, aparecido pronto já. Não, ele passou por 9 meses de gestação e nasceu de uma mulher, teve DNA humano, sentiu fome, sede, cansaço, viveu 30 anos antes do seu ministério, né? Então ele foi um ser humano que passou por todas as etapas que o ser humano passa. Como eu falei, ele poderia ter simplesmente aparecido como ser humano, né? E feito o seu ministério. Não, ele não optou por isso. Ele optou por nascer normalmente, passar por 9 meses de gestação, passar por 30 anos de vida tradicional e 3 anos de ministério. Então, a união apostática significa que em Jesus existem duas naturezas, divina e humana, exatamente o que eu falei, 100% homem e 100% Deus, em uma só pessoa, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Por que isso é essencial? Como homem, ele pode representar a humanidade e pagar a dívida que o homem deve e que jamais seria paga, né? Então, ele, por ter essa natureza humana, ele pode sim, pode e pagou a dívida que o ser humano, todos os seres humanos devia e não ia conseguir pagar. Como Deus, seu sacrifício tem valor infinito para salvar não apenas uma pessoa, mas todos os eleitos. Então, voltando àquele ponto, para ter redenção, ele precisava ter as duas naturezas, tanto a natureza humana quanto a natureza divina. A referência bíblica, Gálatas 4:4. Alguém lê essa referência bíblica para mim, por favor? Carta de Paulo, aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Então mostra esse texto aí mostra que Deus tinha as duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Então ele passou por tudo que a gente passou, falando como ser humano, ele passou dor, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, né? Então tudo o que a gente passou, ele também passou. Ou seja, é o principal exemplo. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Esse ponto é interessante, por quê? Porque padeceu sobre Pôncio Pilatos. Isso também,
principalmente quando o credo foi criado, século IV, século V, esse ponto aí é interessante para os romanos, para dizer que realmente Deus foi julgado e condenado sob o poder romano. Isso era importante naquela época ser frisado, né? Então, esse ponto de Pôncio Pilatos aparecer no credo apostólico era para explicar para os romanos que Jesus não morreu sobre o poder dos judeus ou coisa parecida. Não, ele morreu sobre o jugo de Roma. Jesus não sofreu uma morte metafórica. O nome de Pilatos serve como um selo de data. A nossa fé não é baseada em era uma vez, mas em fatos registrados em arquivos romanos. Então, como eu falei, esse ponto aí do Pôncio Pilatos era para também provar a história, né? Para provar para os romanos que Jesus foi condenado por um governador romano e que estava registrado nos arquivos romanos. Jesus foi julgado em um tribunal humano, embora injusto, como a gente sabe, né? Para mostrar que ele estava cumprindo a exigência legal da lei de Deus contra o pecado. Ele foi condenado pelo Estado para que nós fôssemos absolvidos pelo tribunal celestial. Olha que interessante. Jesus foi condenado pela justiça humana, que sabemos que o julgamento de Jesus foi totalmente injusto, mas para que fôssemos absolvidos pelo tribunal celestial, que esse sim é justo, né? Então, vemos falhas humanas, principalmente no tribunal de Jesus humano, né? Mas no tribunal celeste a nossa dívida já foi absolvida, já foi paga, e é um tribunal justo, que é o tribunal celeste. A referência bíblica, Marcos 15:15. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Perceba que se a justiça humana fosse justa, nós não teríamos redenção, né? Foi solto um homem de crimes horrendos, bárbaros, né? Não temos muitos detalhes dos crimes deles, dos crimes de Barrabás, mas olha como é que é o tribunal humano. Foi solto um homem de crimes bárbaros, horrendos, e foi morto um homem sem culpa alguma, né? Tanto no tribunal dos homens, tanto que Pilato fala, gente, esse homem não fez mal nenhum. Eu não posso condená-lo à cruz. Esse homem não fez mal nenhum. Mas, para agradar a multidão, Pilatos manda crucificar Jesus. Então, se o tribunal do homem não fosse injusto, nós não teríamos redenção. Provando também que tudo é da vontade de Deus. Tudo se resume na vontade de Deus, que Deus queria um tribunal injusto para que possamos ter redenção. Próximo tópico, crucificado, morto e sepultado. A confirmação da morte substitutiva, o que era para nós estarmos ali. A crucificação era a morte mais humilhante e maldita da época. O sepultamento prova que ele realmente morreu. Não foi um desmaio, como dizem algumas teorias heréticas. Tinha algumas teorias, né, de heresias que falavam que Jesus teve um desmaio e depois acordou desse desmaio. E fica a pergunta, como é que a pessoa vai ser açoitada, ser crucificada, ser atravessada por uma lança e ficar em apenas um desmaio e depois acordar desse desmaio, né? Isso é humanamente impossível. Na cruz ocorre a dupla imputação. Os nossos pecados são creditados na conta de Jesus. Ele recebe toda a culpa e pega para ele. A justiça de Deus é creditada na nossa conta. Então Jesus pega todos os nossos pecados, todas as nossas culpas e traz para si, faz a redenção dos pecados e todos os pecados são perdoados através do sacrifício de Jesus. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21.
5:21. A referência para basear esse ponto que eu falei: crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. O ponto mais debatido e rico da teologia calvinista. O que não significa que Jesus foi ao lugar dos mortos, pregar para os demônios, ou que ficou sob o domínio do diabo. Muita gente pensa isso. Ah, Jesus desceu no inferno e ficou sob o domínio do diabo. Não, gente, isso é uma heresia também. Significa que Jesus, na cruz e no seu sofrimento, suportou a angústia espiritual do inferno, a total separação de Deus e o peso da ira divina. O inferno de Jesus foi o abandono do Pai no Calvário. Tanto que ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Né? Fala isso na cruz. Isso é uma instituta de Calvino, tá, gente? O que eu falei aqui significa que Jesus, na cruz e no seu sofrimento, suportou a angústia espiritual do inferno, a total separação de Deus e o peso da ira divina. O inferno de Jesus foi o abandono do Pai no Calvário. Por que isso é essencial? Para que nós nunca precisamos passar por essa separação. Ele foi abandonado para que sejamos adotados e tenhamos redenção. E aí, o texto para referendar esse ponto é o que eu acabei de falar, né? Mateus 27:46, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? E aí, a gente entra, né, nesse tópico de ressuscitou. Ressuscitou ao terceiro dia. A vitória e a justificação. Sem ressurreição, não íamos ter redenção. A ressurreição é o recibo de que o pagamento de Jesus foi aceito pelo Pai. Se Jesus tivesse ficado no túmulo, o pagamento teria sido insuficiente, exatamente o que eu falei. Sem ressurreição, não há redenção. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4:25. Se Jesus fosse apenas 100% Deus, ele poderia morrer por nós? E se fosse apenas 100% homem, a morte dele teria poder para salvar a todos? Então, vemos aqui com essas perguntas que não tem como ele ser 100% Deus, nem tem como ele ser só 100% homem. Ele tem que ter 100% as duas naturezas. Ele precisava das duas naturezas para ser o mediador perfeito, né? E aí vem o outro ponto do nosso credo. Creio no Espírito Santo, na Igreja Católica e na comunhão dos santos. Católica aqui, nós não estamos falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós estamos falando na Igreja Universal. Alguém lê para mim Mateus 28:19 para basear isso aí. Igreja Universal. E também não estamos falando da Igreja Universal, né? 28:19.
que está lá escrito em Atos 2:42. Baseada nas doutrinas dos apóstolos. Mateus 28:19. Alguém lê para mim, por favor. Doutrina dos apóstolos. Então, a gente vê aí que por todo mundo, uma igreja universal, uma igreja católica, né? Que reforça esse ponto. Quando fala esse ponto na Santa Igreja Católica, não, nós não estamos falando, apesar de parecer, nós não estamos falando da Igreja Católica Apostólica Romana no credo. A gente está falando de uma igreja universal, uma igreja única, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que está espalhada nos 4 cantos da terra. É isso que quer dizer o nosso credo, né? Comunhão dos santos. Somos membros um dos outros. 1 Coríntios 12, 26 e 27. Por favor, alguma pessoa. Porque eles usam esse nome, católico. Né? Então, não é que só eles são os católicos. A Igreja do Senhor, que está distribuída nos 4 cantos da terra, é a Igreja Católica, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, independente do CNPJ. A igreja não tem um CNPJ, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que está espalhada nos 4 cantos da terra. E quem falar que isso não é verdade faz parte de uma seita, de uma heresia. 1 Coríntios 12, 26 e 27. Esse texto é a explicação mais interessante do que é a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? 1 Coríntios 12, 26 e 27. O que seria esse negócio aí de comunhão dos santos? Esse texto responde perfeitamente o que é a comunhão dos santos. A consumação e a esperança. Continua no credo. Na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Quando o credo foi escrito, começou a ser escrito, os gregos eles tinham muito uma fé que dizia que você tinha que se livrar do corpo quando a pessoa morre, para que a pessoa seguisse o juízo segundo os gregos, né? E a gente não. O cristão espera a redenção do corpo. Como é que eu sei disso? Filipenses 3:21. Alguém lê para mim, para a gente basear o que eu estou falando. Filipenses 3:21.
Então a gente vê aí exatamente o contrário do que os gregos pensavam. Eles pensavam que se livrar do corpo para a alma seguir o juízo. Não, nós acreditamos na redenção do corpo, assim como diz essa carta esse texto aí de Paulo, né? Na Confissão de Fé de Westminster, o credo apostólico é incluído logo após o catecismo, com um padrão de ensino fiel. Para nós, o credo é o fundamental, é o fundamento mínimo da unidade cristã. Nas coisas essenciais, as unidades não são essenciais, a liberdade, em todas as coisas, o amor. Eu também anotei aqui várias heresias que foram criadas nesse período, para a gente ver que o credo vai combatendo cada uma. Primeiro, o gnosticismo, que foi o que eu citei no início. A matéria é má. Deus não criaria um mundo físico e sujo. Ou seja, tudo é mal. Então, como é que Deus criaria um mundo sujo, um mundo mau, um mundo ruim? Né? Criador dos céus e da terra. Não, Deus foi o criador dos céus e da terra. Não tem essa. O credo vai combatendo todas essas heresias, né? Marcionismo, como eu falei anteriormente, o Deus do Antigo Testamento é mau e diferente do Deus Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, um só Deus. Malaquias 3, versículo 6, Tiago 1, 17. E a heresia que eu não citei, que é o doceticismo. Jesus era um espírito, um fantasma. Ele apenas parecia ter um corpo. E tem algumas religiões que acreditam nisso até hoje, né? Nasceu da Virgem Maria, padeceu, morreu e foi sepultado. Ou seja, combatendo mais uma heresia. João 1,14 e 1 de João 4, 2 e 3. Então, irmãos, o que eu tenho para trazer hoje é isso, né? Falar um pouco sobre o nosso credo, história, por que ele é importante para nós, né? Esse resumo, breve resumo da Bíblia, né? E para a gente entender um pouco mais sobre o nosso credo apostólico, foi o tema de hoje. Vamos orar para a gente finalizar, abrir para perguntas também. Não foi escrito pelos apóstolos, né? Mas é baseado na doutrina dos apóstolos.
Maria só é mais velha do que a natureza humana de Jesus.